Vamos agora falar de uma tragédia. Chega a me dar agonia de falar de criança, sabe? Essa aconteceu com um bebê de 1 ano, foi lá no Guará. Ele caiu em uma caixa de gordura e não resistiu aos ferimentos aí e acabou morrendo tempos depois no hospital. Uma tragédia que pega a gente aí que é pai, bicho. Chega a dar um desespero, começa a imaginar 1000 cenários que podem acontecer com as crianças. Então, essa próxima reportagem merece toda a sua atenção, porque vamos falar de acidentes domésticos. Nós procuramos, inclusive, especialistas para dar dicas e diminuir os riscos para evitar que tragédias como essas aqui voltem a acontecer. Veja aí. O buraco, pouco maior do que essa mão, engoliu os sonhos de uma vida toda. Foi essa caixa de gordura destampada que provocou a morte de um menino de apenas 1 ano no Guará. O caso acendeu alerta para perigos muitas vezes subestimados dentro da própria casa. Afinal, acidentes domésticos como quedas, sufocamentos, afogamentos e até intoxicação estão no topo das causas de morte entre crianças de 1 a 14 anos. Uma sala, por exemplo, que tem escada de acesso ao andar superior, essa escada precisa ser isolada para que a criança não acesse nem para subir, nem para descer. Móveis precisam ficar mais ao centro, móveis não podem estar encostados nas janelas, sob pena da criança usar o móvel como base para subir e acessar a janela. Outros objetos também não podem estar ao alcance da criança para que ela segure nesse objeto e esse objeto caia sobre ela. No banheiro também tem que haver algumas mudanças. O ideal é que se instale uma tampa de vaso com dispositivo de travamento. É preciso prestar atenção também no ralo do banheiro para que a criança não introduza o dedo dentro dos buracos desse ralo. Voltando no vaso, é possível a criança se afogar ali na água do vaso, 2,5 centímetros de lâmina de água, já é possível a criança se afogar. Na cozinha também é preciso ter vários cuidados, né? É preciso mudar a rotina ali de cozimento de alimentos, como usar as bocas do fundo do fogão, deixar os cabos virados para o interior, não para o exterior, de forma a evitar que a criança segure nesses cabos para servir de ponto de apoio e ela venha a virar a panela sobre si. É preciso tomar cuidado também com materiais perfuro-cortantes que tem na cozinha, como faca, garfos, colocar nas gavetas mais altas do armário para que a criança não tenha acesso. As dispensas também são perigosas, porque temos produtos de limpeza e a criança vê esse líquido colorido do desinfetante, pode querer ingerir esse produto e vir a se intoxicar com ele. Também temos água sanitária, entre outros. E também tem produtos corrosivos nesses materiais de limpeza, que pode ser grave para a criança. A área de lazer também é bastante perigosa, principalmente se tiver piscina. Essa piscina tem que ser cercada, né, com barramentos verticais para evitar que a criança escale. É também necessário, bom colocar lona de proteção. A lona de proteção, apesar de não ser para segurança, ela também pode ajudar. A área de serviço, é complicada a área de serviço, a gente pode dar um exemplo aqui de estar usando o ferro elétrico. Se não estiver assistindo a criança o tempo todo, ela pode ir ali puxar a fiação e o ferro elétrico cair sobre ela. Evitar de colocar celulares carregando em tomadas baixas. A criança pode ir lá e mastigar a fiação e pode sofrer um choque. Em tempos de pandemia, em que as crianças passaram mais tempo dentro de casa, os casos de acidentes domésticos se tornaram ainda mais frequentes. Dados do Sistema Único de Saúde apontam que de março a outubro de 2019 foram registrados 18 mil atendimentos. Em 2020, nesse mesmo período, o número saltou para 39 mil. Um aumento de 112%. Mas esse cenário poderia ser diferente. Estudos apontam que é possível evitar 90% dos casos com medidas simples. Na área de piscina é preciso instalar cercas, né, 1,10 m de altura, é preciso instalar lonas. Mas o principal é estar assistindo a criança o tempo todo. Cara, ele não pode descuidar mais nem 1 minuto. Eu só vou ali na cozinha, deixa ele no quarto. Não fique assim. Você tá na cozinha com ele, não, eu só vou ali no quarto e já volto. Não, pega o menino, pega a menina, vai junto. Numa área externa, mas de jeito nenhum a criança pode ir pra lá. De jeito nenhum. Acabamos de falar de uma criança com uma caixa de gordura, cara. Numa circunferência assim de 1 palmo. A criança morreu. A criança morreu. Vocês viram o pessoal do Corpo de Bombeiros falar
que num vaso sanitário. De repente a criança está no vaso sanitário aqui, mete a cabeça no vaso, porque criança faz de tudo. Mete a cabeça no vaso sanitário e não consegue voltar, fica balançando as perninhas e aquela lâmina d'água ali embaixo afoga a criança. Eu tenho o filho de um amigo que morreu naqueles tanquinhos de lavar roupa, sabe? O moleque colocou lá uma banquetinha, foi olhar pro tanquinho, caiu de cabeça no tanquinho. Como é que volta aqui? Não voltou, morreu afogado. Um balde é a mesma coisa. De repente vai meter a cabeça lá, o balde não vira, ele não consegue voltar. Cara, são pequenas coisas que você acha que não vai dar em nada, dá errado. Dá errado. Se tem um lugar que eu tenho medo de criança é na cozinha. É na cozinha esse negócio de pegar cabo de panela. Esse negócio de curiar lá a mãozinha assim no tal do fogão. No tal do fogão. Hoje em dia, tem muita gente que faz aquelas torres quentes, né? Tem gente aí que coloca a tal da torre quente e bota o forno embaixo. E aí a criança vai lá na curiosidade, vai mexer no forno. Gente, apartamento, não existe mais essa de ter uma criança num apartamento que não tenha essa redinha. Você tem que colocar a tal da rede, você fica mais tranquilo, você fica mais de boa. Cara, não é... Sabe, não é gasto, não, é investimento. Pra você ter ideia, na casa da minha mãe não tinha. Na minha casa tinha, na casa da minha mãe não tinha. Só pra gente visitar minha mãe. A gente vai lá todo final de semana, no mínimo, visitar minha mãe. O que a gente fez? Redezinha na casa da minha mãe também, porque a gente fica menos preocupado. A gente fica menos preocupado e olha que Majuzinha tem 3 anos de idade, mas é super esperta, mas eu não vou dar mole, eu não vou achar aquela criança mais esperta do mundo, porque criança é criança. Uma hora ela vai querer botar o pezinho lá na piscina para ver como é que é, vai querer colocar a mãozinha lá na piscina para ver como é que tá, vai querer olhar pela janela. E nessa de olhar pela janela sem a redezinha lá, pode, cair. E aí? Andar de bicicleta. Lembrei daquele caso da menininha, naquela área rural, andando ali no acostamento, no Paranoá, que acabou sendo atropelada. Não deixa. Não deixa. A Majuzinha, ela não sai. Te juro, a Majuzinha não sai 3 metros de perto da gente. Não sai. Não sai, não é excesso de cuidado, não. É por conta de acontecer uma fatalidade ou fatalidades como a gente mostrou aqui.